Agora eu vou mostrar como que a gente cria uma tabela, né? E aí já vai ser uma introdução à criação de tabelas do Revit. Uma tabela para mostrar, né, fazer um elemento à parte para mostrar esse cálculo aqui, ó, de corte e aterro. Ele mostra aqui, ó, mas isso aqui eu não consigo, é mais para uma visualização imediata, né? Se eu quiser fazer botar no formato, né, um desenho e informar quanto que eu estou fazendo de corte e aterro, projeto para construtor, o pessoal vai adorar isso, né? Porque é uma informação importante. Você mostra que você está preocupado com quanto vai ter de corte e aterro, é uma coisa que construtoras, né? Se alguém for fazer um dia projeto para construtora, o pessoal vai valorizar. Então é uma coisa importante, informação técnica que o arquiteto pode dominar. Só que aí eu vou ter que mostrar isso para eles em uma tabela. Então eu vou criar aqui, ó, lá em vistas. Acho que eu já criei uma aqui. Vocês devem ter aqui no navegador de projetos, vocês devem ter uma porrada de tabela de quantidades aqui, ó, criadas. Apaguem todas, né? Porque vai ter um monte de coisa aí, vai ficar só poluindo o arquivo de vocês. Então aqui em tabelas e quantidades, apaguem o que tem aí, selecione e apaga. E aqui nós vamos criar uma agora do zero. Então, eu vou lá em vista, a tabela é como se fosse uma vista do modelo, ele trata assim. E aí tem o ícone aqui, ó, tabelas. Eu vou criar aqui, né? Nesse menu vistas é para eu criar vista 3D, vista em planta, todos os tipos de vistas estão aqui. E aí eu vou criar uma tabela de quantidades. E aí essas tabelas de quantidades eu vou ter que escolher qual a categoria, né? Quais daquelas categorias do Revit que eu quero, para qual eu quero criar uma tabela. Eu vou criar uma tabela de topografia. Vocês vão ver que tem, ó, lá embaixo tem terreno e tem topografia. Eu quero a de topografia, né? Não é de terreno. São semelhantes, mas não são iguais. Eu vou criar uma tabela de topografia. Então eu seleciono, dou OK. E aí ele vai me mostrar, ó, vários campos. Esses campos são os parâmetros. E, né, do Revit, né, do programa BIM, ele é um programa paramétrico. Então, cada categoria de elementos vai ter uma pancada de parâmetros que a gente pode gerenciar aí de várias formas. Então, eu tenho que escolher aqui quais os campos que eu quero incluir na minha tabela. Estou fazendo uma tabela de corte e aterro, então eu vou ter que fazer aqui, ó, uma descrição, né? Eu vou escolher um campo aqui de descrição e vou mandar para cá, para essa área do lado, ó, que são os campos tabelados, na ordem que eles vão aparecer em colunas. Então eu vou pegar primeiro a descrição, depois eu vou pegar aqui o cortar, que é aquele parâmetro, né, de quanto de terra que ele está cortando. Então eu mandei para lá, ele sumiu. Eu posso selecionar e vir na setinha ou simplesmente dar 2 cliques, que é o que eu fiz aqui agora. Então, cortar já está ali, o preencher, né, aqui, mando para lá. E esse total aqui, que é corte e preenchimento de rede. As traduções são ridículas, mas vamos lá. Então, eu selecionei aqui 4 campos para criar a tabela. E aqui, ó, eu tenho outras opções, eu vou voltar nelas aqui já já. Mas eu vou só mostrar o que aconteceu. Vou dar um OK. Então, ele criou essa tabela aqui para mim, ó. Tabela de topografia é o nome que está aparecendo aqui, ó. Se eu quiser renomear, eu vou botar aqui cálculo, vou dar um nome novo aqui, ó. Cálculo de corte e aterro. Então, quando eu mudo esse campo aqui em cima, ele vai mudar aqui embaixo também. Cálculo de corte e aterro é o nome da minha tabela. E aí ele está me mostrando aqui, ó, 5 linhas de elementos que estão lá modelados e aqueles 4 campos que eu selecionei. Ó, descrição, o cortar, que é o volume de corte, o preencher, que é o volume de aterro, e o resultado, né, para cada elemento. Então, é a subtração. Ó, 74 menos 6 vai dar 68. É o resultado de
corte e aterro. Né? Conta direta aí. Por que ele está me mostrando 5 linhas aqui? Ó? Se eu voltar lá na planta, e pegar aqui, selecionar tudo e filtrar só topografia, tem 5 elementos aqui, ó, topografia. Então ele está me mostrando cada um deles. Então, vou isolar aqui para a gente visualizar. Ó. Isolar esses elementos. Quais são os 5 elementos? Este aqui que é o total, mas eu tenho este. Esse aqui é o total, 1. Tem esse aqui da calçada. São aquelas sub-regiões que a gente criou. 3. Aí deve ser um outro, deve ser essa borda de cá, e o outro deve ser essa borda de cá. Então são 5 elementos. Ou ele está pegando isso aqui, ó. Tudo isso ele trata como, acho que é isso aqui, ó. Essa parte de baixo do platô, que é essa outra sub-região definida pela plataforma de construção. Enfim, só para identificar por que ele fez 5 linhas aqui. Ó. Então, aqui eu estou na tabela. Aqui ó, eu tenho aqueles mesmos campos que eu mostrei antes. Então, a gente tinha selecionado os campos. Se eu quiser, eu posso acrescentar novos aqui, né, se precisar. Ah, faltou um detalhe, eu tenho que pôr aqui também. Dá para voltar aqui e acrescentar. Aqui eu tenho um filtro. Às vezes a gente precisa fazer uns elementos para filtrar quais que eu quero incluir ou não na tabela. Vou mostrar mais adiante. Aqui em formatação, ó, vamos fazer uma... Eu posso escolher aqui, ó, o corte. Cortar é um parâmetro que vai me dar aqui, ó, um volume, né? Então, se eu quiser, eu posso somar todos esses itens aqui, ó. Então, eu vou falar que esse parâmetro, esse campo cortar, eu vou fazer o cálculo dos totais. Então, eu vou calcular o total dessa coluna. Vou fazer a mesma coisa para o preencher. Seleciono preencher. Vou calcular os totais. E vou fazer a mesma coisa para o corte preenchimento. Vou calcular os totais. Na hora que eu faço isso, ainda não apareceu. Aí eu tenho que ir lá no classificar. E vou botar aqui, ó, total geral. Vou colocar somente totais. Então, eu defini quais os campos que eu quero calcular aqui em formatação. E aqui, é meio confuso isso do Revit, mas infelizmente é assim. Com o tempo você se acostuma. E aqui os totais gerais. Então ele vai me mostrar aqui agora, ó, isso tudo para aparecer aqui embaixo, esses totais aqui. Eu vou dar um nome aqui, ó. Será que eu consigo mudar esse valor? Acho que não. Vou voltar lá no campus. Deixa eu ver se eu consigo dar um nome. Deve ter um campo nome aqui, ó. Pegar o nome, vou mandar ele lá para cima para ele ser o primeiro item. Vou apagar o descrição aqui, ó. Vou tirar o descrição. O descrição ele não deixou mexer. Aqui eu consigo, ó. Vou chamar todos de terreno. Deixa eu ver se ele vai... Estou só selecionando o campo e colando o que eu copiei. Ó. Todos são terreno. E aí eu vou filtrar. Vamos ver se vai dar certo. Vou filtrar aqui por nome. Então ele está filtrando pelo nome. E no classificar aqui eu vou desmarcar esse item aqui. Ó, itemizar cada instância. Vai dar certo? Não, não deu certo. Esses parâmetros a gente tem que... eu vou classificar por nome. Será que é isso?
por nome, eu vou colocar... Não, aqui eu não preciso filtrar, não. Isso, ó, isso que eu queria. Para unificar, né? A gente não precisa separar todos aqueles ícones. Então, em suma, não preciso filtrar, mas eu vou classificar por nome e desmarcar esse itemizar aqui, ó. Então ele está juntando todos que têm o mesmo nome. Se eu tiver nomes diferentes, ele vai fazer uma linha para cada nome diferente que eu tiver aqui, ó. Por exemplo, vou chamar esse aqui, ó. Eu não sei qual que é qual aqui não, tá? Terreno 1. Esse aqui também, terreno 1. Então, ó, eu tenho 2 terrenos 1 e 3 terrenos. Na hora que eu vou classificar aqui por nome e desmarcar o itemizar, ele vai juntar tudo que é igual. Então, para ir organizando os elementos aqui. Vou deixar assim, que eu acho que é melhor. Aí nem precisaria desses totais, enfim. Então, a gente tem que... né, esses campos aqui, ó, de tabela, a gente pode ir modificando, né, para chegar do jeito que a gente quer. Como está tudo uma coisa só, talvez eu nem precisasse desse total geral aqui, ó. Já unifiquei eles, então já está me mostrando aqui o total. Podemos fazer assim ou deixar listado e fazer aquele total geral. Então isso para a gente fazer uma tabela de terreno, né, e poder incluir isso aqui lá no... Posso mudar também, ó. Na formatação, posso mudar como que vai aparecer nessas colunas aqui. O campo eu não mudo, mas eu posso mudar o cabeçalho. Então eu posso chamar aqui, para ficar fazer mais sentido, volume de corte. Então eu estou mudando esse nome aqui, ó. Volume de corte. Então está lá em classificar, não, formatação. O cortar chama volume de corte. O preencher chama volume de aterro. E aqui, corte e aterro. Olha lá, corte e aterro. Total. Aqui é metros cúbicos. O último campo aqui, ó, dá para mudar a aparência, né? Mudar o tamanho do texto, aí mais perfumaria, né? Se eu quiser mudar aqui, né, as linhas da tabela, é tudo muito chato de mexer. As interfaces do Revit eu acho bem chatas, mas enfim. Posso mudar aqui, ó, o texto do título. Aí tem que criar um estilo de texto. Vai mudando esses parâmetros aqui. Eu teria que criar estilos de texto novos para isso. Então, isso é a tabela de corte e aterro, né? Para a gente poder lançar isso como uma informação. Né? Eu vou isso na prancha. Depois, na hora de pôr a prancha, as informações, né? Montar a prancha com os desenhos, dá para a gente incluir essa tabela também.